a palavra do Senhor essa noite. Fique atento, irmãos. Deus já falou e Ele vai continuar falando conosco nesta noite. Amados irmãos, você com a paz de Jesus. Pode ser assim, fica à vontade. Eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para adorarmos o nome do Senhor. E eu sei que você acredita que eu vou dizer, pois quando dobrei os meus joelhos ali, irmãos, eu até tinha separado um versículo, caso tivesse uma oportunidade para dar uma salvação. Mas eu confesso que Deus falou de uma forma assim, muito forte no meu coração. E Deus falou comigo sobre oração. E aí o nosso irmão que nos antecedeu, a hora que ele foi descer, ele disse: orai sem cessar. E o obreiro que nos antecedeu aqui nos trouxe esse testemunho que carro passou por cima da cabeça e de repente não tem mais nem mosca. E aí alguém fala assim: mas como é que explica isso? Não explique, irmão, porque milagre se vivencia. Só que o que me chama a atenção é que ele disse: tinha uma mãe que sempre estava em oração. E Deus começou a falar no meu coração e dizer: eu estou confirmando o que eu falei com você quando você estava te jurando. Irmão, a oração é a chave da vitória. Não existe derrota na oração. E hoje, quando a gente for terminar essa mensagem, a gente vai orar. Eu não sei qual é o tipo de barreira que está na sua frente, mas essa barreira ela vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Assentado mesmo, olha a sua Bíblia em Jeremias 33. Jeremias capítulo de número 33. E por alguns minutos eu quero navegar na palavra de Deus juntamente com os irmãos. Eu quero falar sobre o poder da oração. Jeremias 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É interessante que Jeremias, ele viveu em grande impasse, clamando, chorando, pois vemos aí as suas lamentações, e diante de tudo que ele enfrentou, Deus trouxe uma palavra no seu coração e disse: clama a mim. Ou seja, não era para ele parar, porque responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes que não sabes. E às vezes a gente para analisar e a gente vê o povo de Israel indo para o cativeiro, e aos olhos humanos parecia que era o fim, parecia que Israel nunca mais seria uma nação. Não é assim. Muitas das vezes a gente está clamando e a nossa ótica natural ela começa a enxergar de uma tal maneira que parece que é o fim, que parece que não vai ter mais jeito. Mas Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite e Ele falou comigo ali. Por isso eu entendo que a palavra dEle está comigo aqui nessa noite para te dizer: a oração ela ainda muda decretos. Porque ainda que a oração para Jeremias parecia que não estava tendo nenhum efeito,
mas no tempo certo, Deus tirou o povo lá da Babilônia e o restaurou novamente como nação. Glória a Deus, aleluia. Porque a oração, irmãos, é o ar que a igreja respira. A oração é a chave da vitória. Está escrito, o salmista no Salmo 145, ele disse que ele cumpre o desejo daqueles que o temem, ele ouve o seu clamor e ele promove a salvação. Ele ainda disse, ele sustenta o que cai e ele levanta o abatido. Aleluia, através do que? Diga para o teu irmão, através da oração. A oração, irmãos, é algo que nela não existe derrotas. É por isso que Tiago, ele disse para a igreja em meio às adversidades: tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Porque quando a gente vem aqui para a Bíblia, a gente encontra pessoas que enfrentaram lutas, provações, imensas adversidades, mas a gente não encontra aqui ninguém que orou e que ficou prostrado, que ficou confundido, que ali decretou a derrota na sua vida. Não, irmão, todos que oraram, eles tiveram uma experiência de vitória para com Deus. Lá em 2 Crônicas capítulo 20, é um dos textos que Deus ali lembrou ao meu coração, quando Deus concedeu vitória a Josafá diante dos seus inimigos. E eu acho lindo essa passagem, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Amon e os filhos de Moabe, eles se levantaram contra a nação de Israel, contra o povo de Jerusalém. E o versículo de número 3 de 2 Crônicas 20 vai dizer que Josafá, rei de Israel, ele temeu. E isso me chama a atenção, porque, irmãos, todos nós somos iguais. Pode ser rei, pode não ser, pode ser pastor, pode ser membro, irmão, todos nós somos iguais. Todos nós, no meio da adversidade, a gente teme. A gente fica ali, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? A gente fica temeroso, e Josafá diz a Bíblia que ele temeu, ou seja, ele teve medo, ou seja, ele se preocupou, ele pensou o pior, ele se deparou naquele momento as suas limitações. Só que me chama a atenção que o versículo 3, na continuidade do versículo, diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor em oração. Ele apregoou jejum em todo o Judá. Ele reúne Jerusalém, Judá, e eles foram para o templo. E a ordem de Josafá foi essa: o inimigo está do lado de fora se levantando para querer invadir, para querer tomar a cidade. E nós vamos entrar no templo e nós vamos buscar a presença de Deus, e com certeza a resposta de Deus se manifestará na nossa vida. E é interessante que no versículo 6 a seguir, Josafá, dentro do templo, ele faz uma oração, e ele diz na oração: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Ele diz no 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, e disseram que se algum mal nos sobreviesse, seja espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Ele está aqui.
E ele diz: e o Senhor nos ouviria e nos livraria. Irmãos, Deus conhece as nossas aflições, mas Deus, Ele quer ouvir dos nossos lábios, mesmo sabendo que nós estamos enfrentando, porque isso demonstra a nossa fé, a nossa convicção em meio às nossas fraquezas, de que mesmo com tudo, a nossa vida, ela continua na mão de Deus, que a nossa vida, ela depende do eterno Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, a oração, ela muda decretos. Eles estavam clamando, eles estavam orando, e a palavra de Deus, mas que eu estou vendo, irmãos, a igreja ali orando, e no meio daquela oração, a unção do eterno começou a descer. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não se preocupe que o inimigo está lá fora se levantando, está projetando, está querendo te derramar, mas a unção do eterno, ela está aqui. A unção que despedaça o jugo. E em meio àquele mover de Deus, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor, ele se apoderou, versículo de número 14, sobre Jaziel, filho de Zacarias, e trouxe uma palavra como resposta da oração. E ele disse no versículo 15: não temais e não vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida: não tema, não tema, não temas, não temas, só continue clamando, só continue orando. A peleja, Deus está dizendo nessa noite, ela não é nossa, ela não é tua, ela não é minha, a peleja é de Deus. Ele continua a profetizar e ele diz no versículo 16: amanhã descereis contra eles. Deus não nos chamou para fugir, Deus não nos chamou para ter medo, Deus não nos chamou para andar cabisbaixo. Ei, erga a tua cabeça, sacode a poeira, maior é o que está conosco do que aquele que está com ele. Quem crê nisso, levante a mão. Eu estou sentindo a presença dele. Diga alguma coisa para ele aqui nesta noite. Adore a ele, glorifique o nome dele, aproveite esta oportunidade. Eu sinto a presença do eterno aqui no nosso meio. Aleluia, aleluia. Isso, adore ao Senhor, reaja, a tua vitória, ela está aí. O inimigo não vai te derrubar, o inimigo não vai tomar a tua vitória. Ela é tua, ela é tua, ela é tua, ela é tua. Eu profetizo, ela é nossa, a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E em meio àquela unção de Deus, parece que eu vejo, acho que Jaziel estava pulando no meio da congregação, pastora Fátima, pulando, e ele olha para o rei e diz, versículo de número 17: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para com você. Não vai precisar fazer nada. Você pode dizer isso para alguém: você não vai precisar fazer nada, Deus já está fazendo por você. Então o que eu faço? Diga para o teu irmão: continue orando, continue orando, continue orando.
Nós não vamos sozinhos. Ele já saiu na nossa frente. Ele está na nossa frente. Eu consigo entender esse mistério que desce nessa noite, aqui nesse lugar. Nós vamos pelejar, nós vamos para a marcha, mas ele já saiu na frente, dizendo: vamos, 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 porque na frente eu garanto a vitória. Se conte canterá suranda cantará marcha. Levante a mão, há uma unção poderosa sendo derramada sobre nós. Ela vem para nos renovar, ela vem para nos fortalecer, ela vem para abrir a nossa visão, a nossa ótica espiritual, para que saibamos que Ele está na nossa frente. Glória a Deus. Irmãos, é difícil, só é escaldante, as noites são frias, não há o que comer, não há o que beber, mas o Senhor da providência, Ele está junto. Lembra que Ele já falou aqui que Ele vai na frente, Ele vai na frente, está sol, Ele envia a coluna de nuvem, está noite, Ele envia a coluna de fogo, tem sede, Ele faz brotar água da rocha, e se tiver fome, Ele faz descer maná do céu. Quem crê na providência de Deus, joga a mão para cima e adora. Joga a mão para cima e adore ao Cordeiro. A providência está chegando na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O inimigo vai ficar disparatado, envergonhado, sem entender como aconteceu, mas você vai ficar vivo para dizer: foi o meu Deus, foi o meu Deus. É assim mesmo, irmão. A gente veio aqui para guerrear mesmo. A gente veio aqui para guerrear. A gente vai dando glória e Deus vai pelejando. A gente vai dando aleluia e o diabo vai batendo e recuando em retirada, porque maior é o que está conosco. Eu estou sentindo a presença. Eu estou vendo que tem mais gente aí que está sentindo também. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia
seguinte, e Deus está dizendo: ouve, ó igreja, ouve, moradores de Jerusalém. E Deus diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Creia nessa noite na palavra. Pastor Davi, mas está difícil. É que você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Mas eu estou crendo, eu estou confiando, eu estou andando de joelho no chão. Você está andando de joelho no chão? Então pode preparar. Confie, acredite, porque a vitória de Deus, ela se manifestará. Agora que vem o mistério, porque é como eu disse, milagre, irmão, não se explica. Milagre se evidencia. Olha o que diz o 21: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Numa batalha, quem é que vai na frente? É o exército. Quem é que vai atrás? O povo e quem ouve. Deus chega em Josafá e fala para ele: está tudo errado, põe o exército para trás e põe os cantores para frente. Parece que eu vejo Josafá olhando e dizendo: mas Senhor, estamos indo para a guerra, como é que vai pôr os cantores para frente e o exército para trás? Aí Deus olha para ele, parece que eu vejo Deus dando aquele sonho dizendo: mas nessa peleja eu já disse, quem vai pelejar por vocês sou eu. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que significa isso, irmão? Nós somos chamados é para adorar, nós somos chamados é para orar. Está querendo chorar? Chora nos pés de Jesus. Faz igual eu, irmão. Chora quando está orando, chora quando está pregando, chora quando está cantando, e vai chorando, não para murmurar, mas chora para glorificar. Glória a Deus, aleluia. E ele colocou. E aí a palavra diz lá no 23: porque os filhos de Amon e Moab se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para destruir e exterminar. Ou melhor, deixa eu ler o 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, esse aqui é o que pôs os cantores para frente e o povo começou a louvar. Qual era o louvor? Louvar é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, ele dizia: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Não era grito de guerra, era louvor de guerra. Grande, grande, grande é o Senhor, grande, grande, grande é o Senhor, e a sua benignidade, ela dura para sempre. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, enquanto a igreja cantava e adorava, está entendendo por que o inimigo quer colocar um freezer espiritual no meio das igrejas? Ele não quer que as igrejas adorem, cantem. Tem umas igrejas aí, pastor e os senhores, já tem uma faixa na frente do púlpito escrito: quando o círculo de oração ou outro departamento for cantar, fica todo mundo em silêncio para não atrapalhar. Aqui é diferente. Aqui, quanto mais o povo dá glória, mais o povo canta. Aqui, quanto o povo mais dá glória, mais o pregador ele prega, e mais a glória de Deus ela desce. Diga para o Deus: não pare de adorar, não pare de glorificar. Nós vamos expulsar qualquer frieza que quer entrar no meio de nós. Segredo da nossa vitória é adorar. Segredo da nossa vitória é orar. Segredo da nossa vitória é ser fervoroso no Espírito. E diz o texto que enquanto eles louvavam, o Senhor pôs emboscadas
que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Lembra que eu falei que o inimigo, ele vai ficar desbaratado, ele não vai entender como aconteceu, igual o testemunho que o irmão contou aqui. Ele não vai saber, mas o que aconteceu foi fruto da tua oração e do poder das mãos de Deus. Abra a sua vida, eu tenho que te mostrar mais algo. Atos capítulo 12. Tempos em que a igreja primitiva estava vivendo tempo de guerra, tempo de luta. Já tinham matado Tiago, por causa do quê? De pregar o evangelho. E agora Pedro estava preso. Já estava decretado que pela manhã do dia seguinte ele seria assassinado. Ele estava com 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados cuidando dele, e ele nasceu. Só que como Deus já falou aqui nessa noite, a oração, irmãos, ela muda decretos. O diabo pode até ter falado que não vai acontecer, o diabo pode até ter falado que ele vai nos envergonhar, ele pode até ter falado que nós não vamos ficar de pé, mas a oração, ela faz com que Deus mude decretos. E a Bíblia vai dizer, lá no versículo 5 de Atos 12, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, ela fazia contínua oração por ele a Deus. Quem que para essa igreja que ora? Quem para? As cadeias? Quem para uma igreja que ora? As ameaças? Está com medo de quê, meu irmão? Maior é o Deus que você serve. Glória a Deus. Ele é o Deus do impossível. E é tão profundo esse texto que Pedro era um homem tão cheio de Deus que em meio a tudo ele estava dormindo, porque quem confia em Deus descansa. E quando ele é despertado, um varão que ele já entendeu que ele não era normal, chacoalha ele e diz: coloca as tuas alparcas, porque é hora de sair daqui. Quando ele levanta, ele começa a ver ao redor. Os 16 estavam dormindo igual bebê, os soldados, igual bebê. Devia ter uns lá que estavam até roncando, igual bebê. E ele pensou: eu estou sonhando. E aí o anjo saiu na frente bradando, e ele saiu atrás. E à medida que ele caminhava, ele começou a ver, irmãos, que as portas, elas se abriam sozinha. Se você pode, tome posse dessa palavra nessa noite. As portas vão se abrir sozinhas por causa da tua oração. Você não vai precisar empurrar, você não vai precisar fazer força, você não vai precisar nem de chave, porque ele tem a chave que abre porta e ninguém tem poder para fechar. Aleluia. E quando, irmãos, ele cai em si, ele já estava na rua. E ele corre para a casa de Rode. E sabe como a igreja estava lá? Estava orando e dizendo: Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Ei, enquanto você está orando aqui, Deus já está fazendo lá. Enquanto você está clamando para Deus fazer, Ele já fez e você nem percebeu. Você pode tomar posse disso? Você pode tomar posse dessa palavra profética? Você nem imagina, você está clamando, mas Deus já está fazendo um milagre acontecer. E ele bate na porta. E a menina chamada Roda sai no meio do povo que estava orando. E ela vai lá e olha e volta e fala: Pedro está aí. Quem sabe alguém diz: não, a gente está orando por Pedro, a gente está clamando por Pedro. Pedro está preso, está nada. Pedro está aí, Deus já ouviu a oração já foi respondida. O anjo já visitou ele, e a vitória já é da igreja pelo poder do
Lembrando aos irmãos de Êxodo capítulo 3, aquela revelação que Deus, ele deu a Moisés no meio da sarça, algo que se pegar fogo se consome, mas Deus estava trazendo uma revelação. Quando o meu fogo, ele vem sobre aquilo que é frágil, aquilo que é frágil não se consome, mas permanece intacto e permanece de pé. E é interessante que toda aquela revelação não era por causa de Moisés. Não. Aquela revelação, não sei porquê, mas alguém anônimo que estava lá no Egito orando e dizendo: nós estamos aqui, o nosso povo está quase 400 anos, mas o Senhor fez uma promessa para Abraão e disse para Abraão que com 400 anos o Senhor visitaria a nação e nos tiraria daqui. Alguém sempre está olhando para a palavra, alguém sempre está orando. Quando está lá na frente na Babilônia, Daniel abria a janela que dava em direção a Jerusalém, e a Bíblia fala que de manhã, de tarde, de noite, ele olhava para o pergaminho, o rolo do profeta Isaías e dizia: Senhor, eu estou esperando aqui, no capítulo 44, o final dele, o 45, que o Senhor vai levantar Ciro. E quando levantou, Daniel foi lá e mostrou para ele: meu Deus, ele te chamou antes de você nascer, nos dias de Isaías, e ele disse: você é o pastor dele, e você vai liberar o povo dele para voltar para Israel. Deus quer usar até o ímpio para mudar propósito. E Deus se revela para Moisés, e Deus fala assim: você vai tirar o meu povo da terra do Egito. Sabe por quê? Ele diz: porque eu tenho visto a aflição do meu povo. Está lá, Êxodo 3, veja lá depois. Ele fala: e eu tenho ouvido o seu clamor. E ele diz: e eu desci para livrar o povo. Deus, irmão, ele está vendo. Quem diz que ele não está vendo o que você está passando? Quem diz que ele não está vendo o que a gente está vendo? Está vendo. Pode ficar em paz, porque ele está vendo. Ele está vendo. Não passa nada desapercebido, pastora Fátima, dos olhos de Deus. Nada. O ímpio, ele pode ter até a sua vez aí na terra, mas a hora do juízo chega. O diabo pode até cantar lá fora, mas a hora de ele cair por terra chega. E o crente, irmão, ele passa o tempo chorando, calado e em silêncio, mas quando Deus fala: chegou a hora de você cantar o cântico da vitória, não tem ninguém que impeça de nós decretarmos a todos que o Senhor é Deus e que Deus é o Senhor. Quem disse que Deus não está ouvindo? E ele disse: e eu desci para livrar o meu povo. Se coloque. Então nessa noite, entenda o propósito de Deus. Em meio ao que você está enfrentando, entenda o projeto de Deus, porque milagre não se explica. Se você entender os projetos dele, na sua caminhada, ele caminhará contigo. Em meio às suas batalhas, acredite, ele irá batalhar as suas guerras. E ele promete que em toda a sua caminhada ele te abençoará. O presbítero Wagner falou aqui, que Jesus, ele carregou a cruz até o fim. E aí Deus falava para mim: presta atenção nisso. E agora eu estou entendendo porque Deus está trazendo à memória isso. Porque o desejo de Deus é que nós, irmãos, venhamos caminhar até o fim. Até o fim. Sabe por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Hoje você pode até estar chorando, mas amanhã você vai sorrir. É por isso que Davi disse que o choro pode
pode durar a noite toda. E às vezes, meu querido, a noite é longa, né? Mas ele disse: a alegria, ela vem pelo amanhecer. Nós vamos orar. Vamos orar. Se você tem algo e você acha, fica na liberdade, eu vou orar de qualquer jeito, que você deve estar perto do altar, venha. Não sei como que é o hábito dos irmãos, venha para diante do altar. Se você acha que há uma necessidade de você quer clamar diante do altar, venha, nós vamos orar. E nessa oração, porque eu fiz um propósito, eu estou em oração, porque uma pessoa que é inscrita lá no nosso canal do YouTube, essa mensagem vai para lá também, e ela é do Japão, onde a gente está alcançando, lá no Japão, e a irmã entrou para falar comigo. O filho dela chama Tiago, teve um acidente seríssimo de carro, um caminhão esmagou o carro, e só ficou o lugar onde ele está no volante. Não só o Japão, inúmeras igrejas no Brasil estão numa corrente de oração, e eu disse para ela em live: vou estar orando todos os dias, quase todos os dias. Eu estava de férias, vou retornar sexta-feira ao trabalho, quase todos os dias, pode ver lá no canal, eu estou em live às 16 horas, eu estou clamando, está tudo lá ao vivo, e a gente está orando, a gente está clamando ali por pessoas. E eu disse: eu vou clamar, e eu disse que eu ia falar com a pastora Fátima, porque eu sei que a pastora Fátima é de oração, e se ela é de oração, a igreja aqui é de oração também, porque a igreja é a cara da pastora da igreja, é desse jeito. Se o pastor não ora, meu amigo, ninguém também ora, é desse jeito. Agora, se a pastora põe o joelho no chão, o povo clama também, porque sabe que é o caminho da vitória, é o caminho que o anjo da igreja ensina a igreja. Ele chama Tiago, e nós vamos clamar por ele, vamos clamar por todos aqui. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, ele vai nos dar vitória, porque não há nada que seja impossível para nós. Feche os seus olhos, continue neste clima espiritual de adoração, isto de glória a Deus, de aleluia, de cânticos espirituais, de línguas estranhas. Isso vai adorando a Deus, Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Te louvamos, Senhor, por este clima espiritual. Te louvamos, Senhor, pela boa influência que a tua palavra ela gera em nosso meio. Te louvamos, Senhor, pela graça de louvarmos, de adorarmos ao Senhor em meio a este culto, que faz com que a tua presença ela se manifeste de forma tal sobre todos nós, e debaixo, Senhor, da unção desta palavra, que ainda continua sendo liberada, eu quero profetizar a vitória, eu quero profetizar a bênção sobre a tua igreja, eu quero profetizar a cura, Senhor. Visita, Senhor, o físico dos teus filhos, ó Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Se há alguém no nosso meio que não tem conseguido descansar o seu sono à noite, sem tomar medicamentos, em nome de Jesus, ó Pai, vai libertando agora, vai libertando agora. Esse teu filho, essa tua filha vai testemunhar aqui, eles não vão precisar mais tomar remédio para dormir, porque o Senhor nesta noite está entrando com a cura. Vai tocando nos órgãos, Senhor, vai tocando, tu és o médico dos médicos, vai tocando, Senhor. Se alguém precisar de uma cirurgia, vai fazendo a cirurgia aqui agora, Senhor, vai operando, eu ministro sobre o teu povo, eu ministro sobre a tua igreja. Vem com teu Espírito, vem com teu Espírito Santo, vem com tua unção, paira sobre nós aqui nesta noite, e vai enchendo, vai repreendendo o desânimo, vai repreendendo
tuas mãos. Visita, Senhor, ele lá no Japão, Senhor. Visita, Senhor, a junta médica que o está assistindo. Dá sabedoria a eles, como também os demais profissionais da área que estão ali empenhados dia e noite em prol, Senhor, dos teus filhos. Vê aí apenas, vê aí a aflição, Senhor, da sua mãe, dos seus parentes, da igreja que o teu filho congrega, e faz mais uma vez o teu nome ser glorificado. Possa o teu nome ser glorificado, e nós haveremos de testemunhar, Senhor, aqui neste lugar, que o milagre do Senhor aconteceu. Continua sendo com este ministério, continua abrindo as portas da palavra, Senhor, continua nos enchendo da tua unção, continua abençoando os músicos desta casa de oração. Nós somos teu, a igreja é tua, o povo é teu, Senhor. Nós choramos a ti nesta noite, crendo na tua bênção e na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, diga para pelo menos 3 pessoas: tome